59. EMAP Cargos de Nível Médio 2018. A abordagem desse tipo de comércio internacional inevitavelmente passa pela concorrência, visto que é por meio da garantia e da possibilidade de entrar no mercado internacional, de estabelecer permanência ou de engendrar saída, que se consubstancia a plena expansão das atividades comerciais e se alcança o resultado último dessa interatuação: o preço eficiente dos bens e serviços. A oração introduzida pela locução visto que explica o porquê de ser necessário considerar a concorrência na abordagem do comércio internacional. Comentários. A questão é autoexplicativa. Simplificando a relação que está no texto, temos que é preciso considerar a concorrência no comércio internacional, porque é a garantia de entrada, permanência ou saída do mercado, fatores essenciais de concorrência, que permite alcançar o preço eficiente, outro fator essencial de concorrência. Observem também aqui que há uma mistura indefinida entre causa e explicação. Explica o porquê. Então, como ressalvei na nossa teoria, não há por que ficar elucubrando sobre essa diferença que é controversa até no meio dos gramáticos. A banca não vai obrigar você a encerrar essa discussão. Seja prático. Correta. Conjunções subordinativas adverbiais consecutivas. Iniciam uma oração subordinada que é consequência da ocorrência da principal. Normalmente vem de uma expressão intensificadora, como um advérbio de modo, que indica a causa. As principais são de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que, sem que, com sentido de que não, que, quando aparece ligada a tal, tão, cada, tanto, tamanho. Negligenciei meus estudos de tal forma que não passei. Fez tamanho escândalo que foi demitida. Estudei tanto que fiquei ouvindo vozes. Tal era seu empenho em emagrecer, que malhava todo dia. Não pode ver uma mulher sem que assovie como um idiota, que assovia. A menina era linda, que dava medo de olhar nos olhos. Observe que a expressão intensificadora pode vir implícita. Não confunda consequência com causa, olhe para a conjunção ou locução conjuntiva, e veja se aquela oração onde ela aparece ocorre antes ou depois. Se ocorrer antes, é causa e se depois, é consequência. A conjunção recebe a classificação de acordo com a ideia do que vem depois dela, não do que vem antes. Além disso, a relação causa-efeito nem sempre vem com uma conjunção explícita. É preciso também saber observar a relação de decorrência e implicação entre as partes, mesmo que não haja um conector causal ou consecutivo. Relações de causa e efeito. Não confunda causa X, consequência X, explicação. Choveu porque o dia foi muito quente. Causa. Choveu tanto que o chão está molhado. Consequência. Choveu porque o chão está molhado. Explicação. O chão estar molhado não causa chuva. É só uma explicação ou justificativa para a afirmação choveu. A vírgula também denuncia essa relação de coordenação, acentuando que são duas orações independentes. OBS. Segundo os principais gramáticos, a distinção entre causa e explicação não possui limites claros. Bechara. É uma discussão acadêmica que foge ao estudo do candidato. Então, você não deve se preocupar com isso. Trate os dois indistintamente com sentido amplo de justificativa, salvo se houver uma questão que traga causa, numa alternativa, e explicação em outra. Nesse caso, você aplica os critérios de diferenciação que foram mostrados no box sobre isso, ok? 60. TJSP Médico Judiciário 2019. A alternativa em que a expressão destacada estabelece relação de causa entre as ideias é: no difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz visto que devolve à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. B. No difícil processo de reintegração, a literatura pode ser, portanto, um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. C. Caso haja um difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. D. À medida que ocorra um difícil processo de reintegração, a literatura pode ser um meio eficaz de devolver à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. E a literatura pode ser, no difícil processo de reintegração,
um meio eficaz para que se devolva à sociedade uma pessoa disposta a reescrever sua história. Comentários. Visto que é locução causal e introduz o motivo de a literatura ser considerada eficaz para o processo de integração. Portanto, indica conclusão caso, indica condição, à medida que indica proporção, e para que é locução indicativa de finalidade. Gabarito letra A. 61. UFSC e Administrador 2019. O tema da constitutividade remete, de alguma forma, a questões que demandam explicitação, já que supõe uma teoria do sujeito e esta, por seu turno, implica a definição de um lugar nem sempre rígido a inspirar práticas pedagógicas e por isso mesmo políticas. Julgue o item a seguir. A locução já que pode ser substituída por uma vez que mantendo a mesma relação de sentido. Comentários. Já que, e uma vez que são típicas locuções causais, então podem ser substituídas uma pela outra. Questão correta. 62. Petrobras Advogado Jr., 2018. A teoria de um neurocientista da Universidade de Oxford, Inglaterra, ajuda a explicar essa corrida desenfreada por novos gadgets. De modo geral, em nosso processo evolutivo como seres humanos, nosso cérebro aprendeu a suprir necessidades básicas para a sobrevivência e a perpetuação da espécie, tais como sexo, segurança e status social. Nesse sentido, a compra de uma novidade tecnológica atende a essa última necessidade citada. Nós nos sentimos melhores e superiores, ainda que momentaneamente, quando surgimos em nossos círculos sociais com um produto que quase ninguém ainda possui. No trecho sublinhado, os dois pontos poderiam ser substituídos, sem alterar a relação entre as ideias por A mas, B para, C embora, D porque. E portanto. Comentários. 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 Gabarito letra D. Atenção a este modelo de questão. Muitas vezes, gabarito, atenção a este modelo de questão. E portanto. Comentários. Atenção a este modelo de questão. Muitas vezes, a relação entre as orações não está explicitada por um conectivo expresso. Então, temos que fazer o caminho inverso, verificar a relação semântica entre as orações e então inserir o conectivo equivalente. Se a relação é de oposição, usaremos um conectivo adversativo. Se a relação é de consequência, usaremos um conectivo consecutivo. Se a relação é de causa, usaremos um conectivo de causa, como ocorre no trecho. A compra de uma novidade tecnológica atende a essa última necessidade citada de segurança e status social porque nós nos sentimos melhores e superiores, ainda que momentaneamente, quando surgimos em nossos círculos sociais com um produto que quase ninguém ainda possui. Gabarito letra D. 63. Funprespon 2016, adaptada. Atenção a este modelo de questão. Muitas vezes, a relação entre as orações não está explicitada por um conectivo expresso. Então, temos que fazer o caminho inverso, verificar a relação semântica entre as orações e então inserir o conectivo equivalente. Se a relação é de oposição, usaremos um conectivo adversativo. Se a relação é de consequência, usaremos um conectivo consecutivo. Se a relação é de causa, usaremos um conectivo de causa, como ocorre no trecho.
A compra de uma novidade tecnológica atende a essa última necessidade citada de segurança e status social porque nós nos sentimos melhores e superiores, ainda que momentaneamente, quando surgimos em nossos círculos sociais com um produto que quase ninguém ainda possui. Gabarito letra D. 63. Funprespon 2016, adaptada. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto o homem que só tinha certezas. A locução, uma vez que introduz no período em que ocorre, ideia de causa. Comentários. É importante decorar as conjunções que sempre aparecem com o mesmo sentido, uma vez que é uma conjunção causal e se explica no sentido da frase, pois o homem não errava porque já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. Questão correta. 64. FUB 2015, adaptada. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Comentários. Na medida em que é conjunção causal, à medida que é conjunção proporcional. Uma não pode ser trocada pela outra, por terem forma e sentidos diferentes. As expressões à medida em que ou na medida que não existem, são misturas equivocadas das duas. Questão incorreta. 65. Procurador e 2016. Em qual das alternativas temos uma conjunção subordinativa causal? A. Não fale alto que as crianças dormem. B. Nós não saímos porque chovia muito. C. Não brigue tanto, pois a vida vale pouco. D. Ela não veio, pois a sua sala está fechada. E, ande depressa porque o trem não espera. Comentários. Não é sempre fácil distinguir uma explicação de uma causa, pois a causa geralmente é utilizada para explicar um fenômeno. Diversos gramáticos dizem que essa diferença deveria ser abolida, já que não há limites claros entre causa e explicação. Porém, trouxe essa questão para vocês perceberem que é possível sim acertar facilmente, lendo nosso quadrinho. Temos que ter em mente que as orações explicativas geralmente vêm após um verbo no imperativo ou após uma afirmação categórica, numa estrutura de texto que tem um comando ou comentário, seguido de sua justificativa. O segundo critério é pensar que a causa é anterior ao evento e tem que necessariamente dar origem a ele, causa igual à origem do efeito. Vamos à questão. Nas letras A, C e I, temos verbos no imperativo seguidos de uma explicação para aquele pedido. Portanto, não são orações causais, são explicativas. Na letra D, a sala estar vazia e fechada não causa de a pessoa não vir, na verdade, é o efeito de ela não ter vindo. Portanto, é mera explicação do comentário. Dessa forma, a relação de causa está na letra B, pois a chuva realmente impediu a saída, foi a causado o evento. Gabarito letra B. 66. Professor Florianópolis 2016. Assinale a alternativa em que o sentido expresso pela conjunção está colocado corretamente entre parênteses. A. Quanto mais gritares, mais perderás a razão. Adição. B. O menino é tão malcriado que ninguém o tolera. Explicação. C. Como chovesse, não podemos sair de casa. Causa. D. Não vi a novela nem o jogo de futebol. Contradição. E. Ele é um mestre, portanto conhece a matéria. Condição. Comentários. Na letra A temos sentido de proporcionalidade. Na letra B temos sentido de consequência, tão x que y. Na letra C temos relação de causa. Não saímos porque chovia. Essa forma chovesse nas orações causais introduzidas por como. É muito formal, mas é correta. Na letra D temos sentido de adição. Não vi isso nem aquilo. Na letra I temos sentido de conclusão. Gabarito letra C. 67. DPE Analista de Banco de Dados 2018. Constituem uma causa e seu efeito, nessa ordem, os segmentos. Os estudantes filmavam e fotografavam as aulas em alguns cursos da Universidade de. Comentários. Veja que a relação de implicação. Celular e tablet foram proibidos porque os estudantes fotografavam as aulas. Então, a proibição é a consequência de fotografarem.
Questão correta. 68. Artespli 2017. Considerando o contexto, o vocábulo que apresenta valor consecutivo na seguinte passagem do texto. O jogo era tão emocionante, repleto de lances espetaculares, que tudo o que queríamos no dia seguinte era assistir os melhores momentos na televisão. Comentários. Temos uma relação causa-efeito. O jogo era tão emocionante, causa, que, como consequência, queríamos assistir novamente os melhores momentos na televisão. Então, que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, observe que veio correlacionada a uma palavra intensificadora. Então, questão correta. 69. ISPM 2018. Considere as passagens do texto. Item de certa forma, porém, trata-se de uma ideia um tanto quanto antiga. Item e, como essa capacidade de assombrar-se é inata, não precisamos criar estímulos excepcionais para que os filhos se desenvolvam. Item, mas corremos o risco de perdê-la quando não respeitamos o que pede nossa natureza. As conjunções destacadas estabelecem entre as orações, respectivamente, relações de sentido de A. Oposição, causa, finalidade e tempo. B. Conclusão, consequência, finalidade e tempo. C. Oposição, comparação, consequência e condição. D. Adição, conformidade, causa e proporção. E. Oposição, causa, causa e condição. Comentários. Sejamos diretos. Porém, conjunção adversativa indica oposição. Como antecipado, antes da oração principal, indica causa. Para que locução com sentido de finalidade? Quando conjunção temporal, indicativa de um momento pontual. Gabarito letra A. 70. Câmara Moon, de Caruaru 2015, adaptada. O fumacê é útil para matar os mosquitos adultos, mas não acaba com os ovos. Por isso, deve ser empregado apenas em períodos de epidemias com o objetivo de interromper rapidamente a transmissão. Assinale a opção que indica o conector que tem seu sentido indicado de forma inadequada. A. Para finalidade. B. Massa adversidade. C. Por isso consequência. D. Apenas exclusão. E. Em tempo. Comentários. Os conectores estão com seus sentidos corretamente indicados, exceto na letra C, uma vez que por isso, indica conclusão, não consequência. Seria possível trocar por outras conjunções conclusivas. Mas não entraria nenhuma consecutiva no lugar dela sem prejuízo do sentido e da correção. Gabarito letra C. 71. HMDCC Administração 2015. Considerando a estrutura das frases e a pontuação como ferramenta de delimitação de sentidos, observe o trecho abaixo e responda à questão. Muitos telespectadores assumem esse comportamento, tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora. Observando que a expressão, tanto que estabelece com a frase anterior uma relação semântica, pode-se afirmar que tal expressão possui o valor de A. Causa. B. Consequência. C. Conclusão. D. Comparação. Comentários. Temos causa e consequência entre as opções. Vamos olhar para a oração que vem depois da conjunção. A pista para identificar a causa é a ordem cronológica. A causa ocorre primeiro. Muitos telespectadores assumem esse comportamento, vício na TV, e depois os pesquisadores, por meio de pesquisas, concluem que a velha história do vício na TV não é só uma metáfora. A conclusão veio depois, é consequência. Logo a conjunção tem valor de consequência. Gabarito letra B. 72. Em ser administrador 2016. A conjunção destacada em A volta do vendedeiro, era uma nuvem de pios, tantos que faziam mexer as janelas, inicia uma oração, e contextualmente, atribui-lhe valor. A. Consecutivo. B. Concessivo. C. Proporcional. D. Nominalizador. E causal. Comentários. Aqui temos a clássica correlação consecutiva, tão x que y.
Eram tantos pios, espécie de mosquito, que faziam a janela mexer. Gabarito letra A. Gabarito letra A. 73. Escrivão de... Em. O que pode ser tão exato em matéria de psicologia-psiquiatria, que não admite variáveis, e a oração introduzida pela conjunção, que, em destaque, pode ser reescrita, sem alteração de sentido, como a, visto não admitir variáveis. Variáveis. B. Até não admitir variáveis. C. Em virtude de não admitir variáveis. D. Ao não admitir variáveis. E de sorte a não admitir variáveis. Comentários. Comentários. A banca solicita a troca de uma conjunção por uma locução A letra tem sentido. A banca solicita a troca de uma conjunção por uma locução prepositiva de valor equivalente. No enunciado, há uma relação de causa e consequência. A causa é ser tão exato. A consequência é não admitir variáveis. Nesse caso, o que consecutivo pode ser substituído por de sorte. Basta trocar e perceber que o sentido não muda. A letra tem sentido de causa. Não pode haver suas causas. A letra B tem sentido de limite, de ao ponto de. A letra C também tem sentido de causa. A letra D tem sentido de tempo, quando não admitir. Gabarito letra I. Conjunções subordinativas adverbiais concessivas. Subordinativas adverbiais concessivas. Iniciam uma oração subordinada que é contrária à principal, mas sem impedir sua realização. A concessão também é uma adversidade, mas tem um sentido mais refinado de quebra de expectativa. O fato trazido na oração subordinada concessiva gera a expectativa de que o fato que ocorre na principal não devia se realizar, mesmo assim, ele ocorre. A concessão está no campo semântico da exceção. As principais conjunções são mesmo que, ainda que, embora, apesar de que, conquanto, por mais que, posto que, se bem que, não obstante. Embora fosse gago e epilético, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Posto que estivessem grávidas, as mulheres vikings guerreavam. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu nada seria. Teve que aceitar a crítica, conquanto não tivesse gostado. Por mais que fosse engenheiro, errava todas as contas. Nessas orações concessivas, o verbo vem no subjuntivo. Observe nos exemplos, estivessem, falasse, tivesse, fosse. Fique atento que quando banca pedir a substituição por outro termo, como uma conjunção adversativa, serão necessários ajustes nessa conjugação. Posto que equivale a embora, tem valor concessivo, não pode ser usado com sentido de causa, embora isso seja comum no discurso jurídico. Fique atento também à locução prepositiva, apesar de pois tem valor concessivo, e a banca pode pedir sua substituição por uma conjunção concessiva equivalente. Oração concessiva X adversativa. Ambas trazem sentido de oposição ou ressalva. A conjunção adverbial concessiva inicia uma oração subordinada na qual se admite um fato que, contrário à ação expressa na oração principal, é, contudo, incapaz de impedir que tal ação se realize. Há também uma diferença argumentativa de foco. Matou, mas em legítima defesa. Foco na oração adversativa, ênfase na legítima defesa, defende. Matou, embora em legítima defesa. Foco na oração principal, ênfase no fato de matar, ataca. Essa diferença semântica é importante em reescrituras. 74. TCE-PB Agente de Documentação 2018. No texto, as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória, seriam preservadas caso a conjunção, embora, fosse substituída por A, por conseguinte. B, ainda que. C, consoante. D, desde que. E uma vez que. Comentários. Embora é conjunção concessiva, assim como ainda que, mesmo que, posto que, conquanto. Por conseguinte indica conclusão,
consoante indica conformidade, desde que indica tempo ou condição, uma vez que indica causa ou explicação. Gabarito letra B. 75. UFSC Técnico em Mecânica 2019. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como que soa ou como o sino que tine. Considerando o fragmento abaixo, julgue. A redação abaixo apresenta uma paráfrase que não altera o sentido do trecho. Conquanto eu falasse as línguas dos homens mais a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria comparado ao metal que soa ou comparado ao sino que tine. Comentários. 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 Ainda que. Analise as recomendações. 76. Ainda que, e conquanto, são conectivos concessivos equivalentes. Na segunda parte da reescritura, apenas usou-se, seria comparado no lugar do como comparativo, sem mudança de sentido. Questão correta. 76. UERJ TSE. Em Enfermagem 2019. Analise as recomendações abaixo. E devem tomar as doses das vacinas, de forma indiscriminada e mesmo que já tenham sido vacinadas, todas as crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Segunda, devem tomar as doses das vacinas, de forma indiscriminada, e embora já tenham sido vacinadas, todas as crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Considerando os termos em destaque, é correto afirmar que, apesar dos conectivos destacados serem classificados como concessivos, o primeiro costuma introduzir uma oração que apresenta um fato como hipotético, o segundo, como um fato real. Comentários. Essa questão não é trivial, cai de vez em quando em prova, e quando cai, quase todo mundo erra. Mas você não errará, vejamos. Mesmo que eu explique, você não entende. Embora eu explique, você não entende. Observem que, embora as conjunções sejam concessivas, há uma pequena diferença de sentido. Na primeira construção, a ideia de dúvida, de possibilidades, de hipótese, posso explicar ou não, e em qualquer das duas possibilidades, você não entende. Explicar é uma hipótese. Na segunda construção, a explicação é dada como certa. Eu explico, fato, mas você não entende. Não há duas possibilidades, a explicação é vista como fato concreto, real, consumado. Esse é o mesmo raciocínio empregado nessa difícil questão. Questão correta. 77. Pref. Teresina Guarda Civil Municipal 2019. Considerando-se aspectos gramaticais e semântico-textuais, julgue a classificação apresentada no item a seguir. Por mais que você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela se esquadrinhar um pedaço da imagem de cada vez. Locução conjuntiva de natureza concessiva. Comentários. A locução é concessiva e pode ser trocada por alguma conjunção concessiva. Embora você seja capaz de visualizar toda a cena ao mesmo tempo, só é capaz de realmente se concentrar nela se esquadrinhar um pedaço da imagem de cada vez. Questão correta. 78. Detran CEV Historiador 2018. Assinale a opção que garante a mesma ideia presente em, não é punitivo, mas alerta. A, embora não seja punitivo, alerta. B, como não é punitivo, alerta. C, uma vez que é punitivo, alerta. D, ainda que seja punitivo, alerta. Comentários. Comentários. Mas alerta, vira a oração, mas alerta, as conjunções adversativas e concessivas, embora com classificações diferentes, estão num campo semântico semelhante, o campo da oposição e da quebra de expectativa. Para reescrever uma oração adversativa usando uma estrutura de oração concessiva, temos que observar que o teor da adversativa, por ser o mais importante, vai passar para a oração principal. Mas alerta, vira a oração principal, apenas alerta. A outra oração, com informação menos importante, vai virar a oração concessiva, não é punitivo, vira embora não seja punitivo. Gabarito letra A. 79. DPE Analista de Banco de Dados 2018, ainda que horrível, na minha opinião.
O segmento sublinhado acima estabelece, no contexto, noção de A. Conclusão. B. Concessão. C. Finalidade. D. Causa. E. Conformidade. Comentários. Questão direta. Ainda que é uma locução conjuntiva de valor concessivo, equivalente a embora, conquanto, posto que, malgrado. Gabarito letra B. 80. TCE-PB Agente de Documentação 2018. No texto, as relações sintático-semânticas do período embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória, seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por A. Por conseguinte. B. Ainda que. C. Consoante. D. Desde que. E uma vez que. Comentários. Embora é conjunção concessiva, assim como ainda que, mesmo que, posto que, conquanto. Por conseguinte indica conclusão, consoante indica conformidade, desde que indica tempo ou condição, uma vez que indica causa ou explicação. Gabarito letra B. 81. IDECA Inca 2017. No Brasil tudo se faz, embora tudo seja proibido, para manter o sentido do trecho em evidência e a correção gramatical do texto, o termo embora, pode ser substituído corretamente por A. Visto que. B. Conforme. C. Mesmo que. D. A menos que. Comentários. Embora é uma conjunção concessiva, assim como mesmo que. Observe que o verbo é levado para o subjuntivo, seja, visto que tem sentido de causa, conforme, de conformidade, a menos que, de condição. 82, FCCTRT 14ª Região Técnico 2016. O acervo do José Veríssimo estava com o Marechal Inácio José Veríssimo, filho do acadêmico que era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de ser militar. A passagem destacada permite concluir que, na opinião de Helena Araújo Lima Veríssimo, A. Não é muito comum haver militares interessados em literatura. B. Não é raro encontrar militares que entendam profundamente de literatura. C. É esperado que os militares de alta patente entendam de literatura. D. É natural que um filho de acadêmico se torne um militar apaixonado por literatura. E é frequente encontrar militares com formação especializada em literatura. Comentários. Apesar de tem valor concessivo, sabemos que a concessão traz uma ideia de que algo não é esperado que aconteça, mas acontece mesmo assim. No contexto, foi utilizada para expressar que não é comum nem esperado um militar se interessar por literatura, mas esse militar específico era voltado para a literatura mesmo assim. Gabarito letra A. 83, Instituto Rio Branco 2017. Atente-se, a classe lucrativa tem conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente, não obstante a explore, e viva, em grande parte, de seus favores. A substituição de não obstante por contudo preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Comentários. 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 No contexto, a conjunção, não obstante pode ser adversativa ou concessiva. Como diferenciar? Bem, como sabemos, a conjunção concessiva leva o verbo para o modo subjuntivo, então se o verbo estiver no subjuntivo, e você conseguir trocar por embora, ela será concessiva. Se o verbo estiver no indicativo e for equivalente a porém, será adversativa. No contexto, o verbo está no subjuntivo, explore, que eu estude, que passe então, não obstante, é concessiva. Não seria adequado grafar contudo explore. Questão incorreta. Conjunções com mais de um sentido possível. Agora vou sistematizar as conjunções que as bancas mais gostam de usar para confundir o candidato, visto que são aquelas que podem assumir diferentes valores semânticos. Ressalto que é importante decorar os possíveis sentidos que uma conjunção ou locução pode assumir. Não confunda nem misture a conjunção causal na medida em que, com a proporcional, à medida que. Expressões como na medida que e à medida em que estão equivocadas.
Lembre-se também que porquanto igual porque e conquanto igual embora, e que, quando, pode assumir valor condicional em certos contextos. Veja abaixo os principais valores semânticos da conjunção. Por quê? Explicativo ou causal? Não fiz a questão porque não sabia. Causal. Choveu porque o chão está molhado. Explicativo. Finalidade. Igual, para que? Eu oro porque não haja uma guerra. Finalidade. E aditivo cheguei, almocei e dormi adversativo. Tentei muito ler o livro, e o sono não deixou. Conclusivo. Esforçou-se e passou em primeiro lugar. Desde que. Temporal. Desde que casei, não joguei mais pôquer. Condicional. Você poderá sair, que arrume o seu quarto. 84. Câmara de Salvador Assistente Legislativo 2018. O segmento do texto 1 em que a conjunção e tem valor adversativo, oposição, e não aditivo, adição, é. Há crescimento da violência em alguns estados do Sul e do Sudeste. B. Todos se assustam, o tempo passa, e pouca ação decorre de fato. C. Tem sido assim com o governo federal e boa parte das demais unidades da federação. D. Viaturas e novas tecnologias. E definir metas e alcançá-las. Comentários. Observem que existe uma relação de oposição, de quebra de expectativa na letra B. Todos se assustam, cria-se uma expectativa de reação, o tempo passa, espera-se que uma atitude seja tomada, mas, ao contrário da expectativa, pouca ação decorre de fato. Observe que há uma vírgula antes do i. A gramática recomenda esta vírgula quando o i tiver sentido de oposição. Nas demais opções, há apenas sentido de soma, pois os termos unidos não possuem qualquer relação de oposição. Gabarito letra B. 85. Biólogo 2016. Observe o emprego da conjunção e nos períodos abaixo. 1. Cláudio gosta de Sofia e vai se casar com Alice. 2. Paula gosta de Pedro e vai se casar com ele no final do ano. 3. O time de basquete se preparou muito e tornou-se campeão. Ela estabelece pela ordem as seguintes relações de sentido. A. Adição, adição, adição. B. Oposição, oposição, explicação. C. Oposição, adição, conclusão. D. Adição, oposição, adição. Comentários. Se Cláudio gosta de Sofia e vai se casar com outra, a relação de oposição, quebra de expectativa. Gabarito letra C. Paula gosta de Pedro e vai se casar com ele, relação de adição. O time se preparou muito e, portanto, foi campeão. Relação de conclusão. 86, TJSC 2015. A manchete abaixo em que os termos ligados pela conjunção e mostram a relação lógica de causa e consequência é: A. Jornal belga recebe ameaça de bomba e funcionários são retirados. B. Franceses mostram coragem e vão à passeata. C. Chargistas criam sindicato e se protegem do terror. D. Terrorista dá entrevista e se mostra arrependido pela morte de outro muçulmano. E jornais árabes condenam atentado e defendem o autêntico Islã. Comentários. A. Jornal belga recebe ameaça de bomba e funcionários são retirados. Exato. Funcionários são retirados porque o jornal belga recebeu ameaça de bomba. Esse é o nosso gabarito. B. Franceses mostram coragem e vão à passeata. Relação de adição ou de simultaneidade. Mostram coragem ao ir à passeata. C. Chargistas criam sindicato e se protegem do terror. Sentido de finalidade. Criam para se proteger. D. Terrorista dá entrevista e se mostra arrependido pela morte de outro muçulmano. Sentido de adição. E jornais árabes condenam atentado e defendem o autêntico Islã. Sentido de oposição, de ressalva. Condenam um, mas defendem outro. Gabarito letra A. Observe alguns valores que a palavra como pode assumir.
Como? Comparativo. Esse trabalha como um burro. Conformativo. Esse, fiz tudo como você mandou. Causal. Esse, como você não pagou, não trouxe. Fique atento também aos possíveis usos da conjunção pois causal, explicativo ou conclusivo, e do senão. 87. PGEPE Assistente de Procuradoria 2019. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito, da minha infância, as gargalhadas, vestindo um macacão que minha própria mãe costurava, com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana, assim, eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. A substituição do conectivo porque por pois manteria os sentidos originais do texto. Comentários. Sim, o pois assume valor causal, sendo equivalente a porque. Ter um macacão para cada dia é a causa de o personagem não se preocupar em se sujar. Questão correta. Pois. Assume valor causal, sendo equivalente a porque. Ter um macacão para cada dia é a causa de o personagem não se preocupar em se sujar. Questão correta. Pois. Causal. Início da oração. Choveu, pois o dia foi quente. Explicativo. Início da oração. Choveu, pois está tudo molhado. Conclusivo. Deslocado. Estudou muito passou, pois, bem rápido. Se não. Alternativo. Saia se não chamo a polícia. Adversativo. Ele não estava triste, senão concentrado. Aditivo. Era o favorito não só da sala, senão de toda a escola. A diferença entre o quando condicional para o quando temporal é absolutamente sutil e controversa. Muitas vezes parece não haver sequer diferença. Um critério seria observar que o quando temporal tende a indicar fatos mais concretos, que realmente ocorrem regularmente, ao passo que o quando condicional é mais hipotético. Na prática, quando possui valor temporal em 99% das questões. 88. EBSER 2017. Para relacionar as orações em eu sabia fazer pipa, e hoje não sei mais, o autor faz uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata-se do valor semântico. De A. Adição. B. Conclusão. C. Explicação. D. Alternância. E. Oposição. Comentários. Pegadinha. Observe que logo na letra A encontramos a alternativa, adição. No entanto, temos quando temporal estava sozinha quando ele chegou. Condicional. Enviarei o produto, mas só quando receber o pagamento. Concessivo. Os políticos se ajudam quando deveriam, embora devessem, ajudar o povo. Você vive reclamando quando, embora tem uma vida boa. Sem que modo entrou sem que fosse convidado. Concessão. Sem que estudasse, foi aprovado. Condição. Sem que estude, será reprovado. Um sentido de oposição. Passado X presente, no passado sabia fazer pipa, mas hoje não sei mais. Logo, nosso gabarito é letra I. 89, EBSER 2017. A oração depois que arrumei ocupação à noite, as senhoras mães de família que já me cumprimentaram, é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção. A porquanto. B conforme. C embora. D quando. E pois. Comentários. A locução conjuntiva depois que tem sentido de tempo, assim como quando. Porquanto igual porque, causa conforme, conformidade, embora, concessão, pois, causa ou conclusão se deslocado, entre vírgulas. Gabarito letra D.
90 TRE/TO 2017, adaptada. Somente em um sistema de democracia indireta ou representativa existem partidos políticos. A democracia indireta ou representativa, segundo Kelsen, é aquela em que a função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo, e as funções administrativa e judiciária são exercidas por funcionários igualmente escolhidos por um eleitorado. Dessa forma, um governo é representativo quando seus funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com este. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a expressão quando. Ponto 5. Fosse substituída por A conquanto. B. À medida que. C. Enquanto. D. Se. E bem como. Comentários. Observe que a banca explora o quando com valor condicional. Dessa forma, um governo é representativo se os seus funcionários, durante a ocupação do poder, à vontade do eleitorado, e são responsáveis para com este. Enquanto tem valor temporal de simultaneidade, ao passo que o quando indica um tempo mais pontual. De toda forma, o sentido no texto era de condição. Conquanto é conjunção concessiva, como embora. À medida que é conjunção proporcional. Bem como, tem valor de adição. Gabarito letra D. 91, Escrivão de Polícia Civil para 2016. No período, e como o psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte, temos em todos os crimes, obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou, a conjunção, como, está empregada com o mesmo valor relacional que em A. Como estava ferido, pediu socorro. B. Procedia sempre como manda a lei. C. Como um cão, vivia farejando pistas. D. Eis o modo como o delito foi praticado. E. Era um psiquiatra tão bom como o pai. Comentários. No enunciado, como tem sentido de causa, e porque o psiquismo é responsável pelo modo de agir, por conseguinte, temos em todos os crimes, obrigatoriamente e sempre, elementos objetivos da mente de quem os praticou. Na letra B, como tem sentido de conformidade. Na letra D, tem sentido de modo. Nas letras I e C, o como tem sentido de comparação, tão bom quanto o pai. Gabarito letra A. 92, MPESP 2016. Leia os quadrinhos para responder à questão. Na oração já que tem um peixinho dourado como mascote, o sentido expresso pela conjunção em destaque é de A. Explicação e nesse contexto, pode ser substituída por pois. B. Causa e nesse contexto, pode ser substituída por como. C. Oposição e nesse contexto, pode ser substituída por mas. D. Conformidade e nesse contexto, pode ser substituída por conforme. E conclusão e nesse contexto, pode ser substituída por portanto. Comentários. Podemos assumir que na lacuna está a expressão, não me sinto bem. Agora vamos comparar. Como tem um peixinho dourado, não me sinto bem preparando peixes. Já que tem um peixinho dourado, não me sinto bem preparando peixes. Não há nenhuma diferença, já que é uma conjunção causal. A conjunção como geralmente é conformativa ou comparativa, mas também pode assumir valor causal, que é o caso da questão. Por que não poderia ser uma relação de explicação? Se fizéssemos a substituição por pois que a banca sugere, esse pois explicativo deveria vir introduzindo a oração coordenada, antes do verbo, não poderia estar começando o período. Não podemos começar o período por pois, já que é um termo que aparece após vírgula. Gabarito letra B. Questões FGV. 93. FGV DPRJ Técnico Superior Jurídico 2019. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas, o gerúndio, obrigando, texto 1, poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida. A. E obrigam. B. E para obrigar. C. Mesmo que obriguem. D. Quando obrigam.
e à medida que obrigam. Comentários. Aqui temos o e com valor de consequência. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, e obrigam os alunos a decorar fórmulas matemáticas. Vejamos o erro das demais, baseados nos sentidos que os seus conectivos expressam. B. Não há sentido finalidade. C. Não há sentido de concessão. D. Não há sentido de tempo. E. Não há sentido de proporção. Gabarito letra A. 94. FGV Compesa 2016. Entre os conectivos destacados abaixo, aquele que tem seu valor semântico corretamente indicado é A. O valor recebido pelo primeiro grupo representa apenas 1,4% de todos os rendimentos gerados por trabalho no país, enquanto os 10% mais ricos concentraram 40,3% do total de rendimento. Texto 10. A diversidade. B. De uma forma geral, porém, a desigualdade no país continua apresentando uma melhora gradual. Texto 10. Explicação. C. Depois de anos de aumento vertiginoso, o número de residências com computador teve a primeira leve queda. Texto 8. Lugar. D. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas. Texto 6. Comparação. E a queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no mesmo patamar entre 2011 e 2013. Texto 4. Concessão. Comentários. A. Tempo. B. A diversidade. C. Tempo. D. Conformidade. Embora, é a principal conjunção concessiva. Gabarito letra I. 95. FGV Fiscal de Tributos e ISS Niterói 2015. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, mesmo que as utilizemos cada vez menos. A forma de reescrever esse período do texto que indica incorreção ou modificação de seu sentido original é A. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, conquanto as utilizemos cada vez menos. B. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, apesar de as utilizarmos cada vez menos. C. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, não obstante utilizarmos-las cada vez menos. D. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, malgrado as utilizemos cada vez menos. E, nunca possuímos tantas coisas como hoje, no entretanto as utilizamos cada vez menos. Comentários. O erro está na letra, e no entretanto não existe. No entanto é conjunção adversativa. Os conectivos usados nas letras A, B, C e D, conquanto, apesar de, não obstante, malgrado, são todos concessivos e levam o verbo para o subjuntivo. Gabarito letra I. 96, FGV TCMSP 2015. Preservar o paternalismo e a esquizofrenia do ECA equivale a ficar paralisado diante de um falso impasse. De acordo com as estruturas linguísticas do texto, julgue o item, a conjunção e está unindo dois termos sinônimos. Comentários. A conjunção aditiva, e está ligando termos com sentidos totalmente diferentes. Paternalismo é prática fundamentada na autoridade paterna. Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica. Questão incorreta. FGV Pref, João Pessoa 2014. Embora em alguns pontos eu discorde do escritor, o livro me chamou a atenção. Embora em alguns pontos eu discorde do escritor. Assinale a alternativa em que essa frase tem seu sentido modificado. A. Sem que em alguns pontos eu discorde do escritor. B. Apesar de em alguns pontos eu discordar do escritor. C. Mesmo que em alguns pontos eu discorde do escritor. D. Não obstante em alguns pontos eu discordar do escritor. E ainda que em alguns pontos eu discorde do escritor. Comentários. Embora é a principal conjunção concessiva que devemos memorizar, portanto, deveríamos buscar a única opção que não trouxesse valor de concessão.
O conectivo, sem que tem sentido negativo, ou seja, nessa opção, a pessoa que fala não discorda do autor do livro. Nas outras pelo sentido concessivo, ela, embora discorde, gosta do livro. Gabarito letra A. 98, FGV e Pref, TJ em Juiz 2013. A respeito do emprego do vocábulo contudo no segundo parágrafo do texto, assinale a afirmativa correta. A. Na qualidade de conjunção aditiva, seu conteúdo introduz apenas uma informação nova a respeito do direito à liberdade de expressão. B. Como advérbio, modifica o sentido do verbo impor, que acarreta a expansão da liberdade de expressão, não obstante os limites que devem garantir o respeito ao outro. C. Na qualidade de conjunção adversativa, seu conteúdo sinaliza a oposição entre a presença de sociedades múltiplas e o pleno exercício do respeito ao outro. D. Na qualidade de conjunção aditiva, seu conteúdo sinaliza a oposição entre o direito à liberdade de expressão e os limites dessa liberdade que garantam o respeito ao outro. E, na qualidade de conjunção adversativa, seu conteúdo sinaliza a oposição entre o direito à liberdade de expressão e os limites dessa liberdade que garantam o respeito ao outro. Comentários. Contudo, é uma conjunção adversativa, indica oposição, contraste. Já poderíamos riscar a B e D. A oposição, na verdade, não é entre a presença das sociedades múltiplas. A dicotomia estabelecida pela conjunção é entre liberdade de expressão e respeito ao outro. Gabarito letra I. 99, FGV Delegado 2012. A ação da polícia ocorre em um ambiente de incertezas, ou seja, o policial, quando sai para a rua, não sabe o que vai encontrar diretamente. A expressão sublinhada indica a presença de uma. A. Retificação. B. Conclusão. C. Oposição.